Então, senhores, na aula passada nós vimos todos os tópicos sobre o agravo de instrumento, exceção feita ao objeto do agravo de instrumento, que ele vai nos demandar um tempo maior, e aí nós combinamos de deixar para o começo desse nosso encontro. Quero apenas recordar aos senhores, vou trazer, portanto, aqui o caput do artigo 1015 e recordar o que nós já estudamos, especialmente quando da análise dos objetos da apelação, que o sistema processual, o sistema recursal, tendo como base o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma mudança paradigmática, uma mudança quanto ao regime de preclusão das decisões interlocutórias. Então vejam que o artigo 1015 prevê que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Então não é toda decisão interlocutória que é impugnável por agravo de instrumento. E as decisões interlocutórias que não sejam impugnáveis por agravo de instrumento, como nós vimos, deverão ser objeto de impugnação quando da preliminar de apelação, é o que consta do 1009, artigo 1009, em seu parágrafo 1º. Então acaba que o estudo do agravo de instrumento, ele até complementa o estudo da apelação, porque afinal de contas nós veremos quais são as decisões interlocutórias que serão objeto da apelação em preliminar de apelação, a contrário sensu, por exclusão, né? E aí, para encerrar, e podemos avançar, para fins de recordação, as decisões interlocutórias que são objeto de impugnação mediante preliminar de apelação, artigo 1009, parágrafo 1º, são aquelas que não são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. E é isso que nós passaremos a ver aqui, quais são as decisões interlocutórias impugnáveis de imediato mediante o recurso chamado agravo de instrumento. Não são todas as interlocutórias, portanto, são as interlocutórias que versarem sobre as matérias que nós abordaremos aqui. Nós vimos também na aula passada que a sentença, que é um dos objetos da apelação, a sentença tem a sua definição legal no artigo 203, parágrafo 1º, ao passo que a decisão interlocutória, ela tem a previsão normativa no 203, parágrafo 2º. Então, só para não deixar isso também solto aqui, uma ponta solta, decisão interlocutória é toda decisão que não é uma sentença. Já a sentença é uma decisão que tem a aptidão de colocar fim ao processo ou à fase cognitiva do procedimento, a fase de conhecimento do processo sincrético. Então, decisão interlocutória é toda decisão que não coloca fim ao processo. É a conclusão que nós chegamos quando da análise do 203, parágrafo 2º, e nós já vínhamos falando sobre isso em mais de uma oportunidade, não só nesse semestre, mas durante o transcurso da nossa caminhada aqui com o processo civil. Vamos lá, vamos ver as hipóteses, portanto. A primeira das matérias objeto que faz com que a decisão interlocutória seja objeto de agravo de instrumento é quando a decisão interlocutória versa sobre tutela provisória. Bom, as tutelas provisórias, que se subdividem em tutela de urgência e tutela da evidência, as tutelas provisórias estão previstas nos artigos 294 a 311 do CPC. E como eu lhes disse, nós temos a tutela provisória de urgência e a tutela provisória da evidência, baseado na evidência. A tutela provisória da urgência, ela se subdivide, né? Então aqui nós teremos esse item 1 se subdividindo entre item 1A, vamos chamar assim, a tutela antecipada, e item 1
B, a tutela cautelar. Tutela cautelar. Vejam que aqui o legislador ele não faz distinção, né? A tutela da urgência ela está prevista entre os artigos 300 a 302, e aí, a depender da modalidade, né? A tutela antecipada 303 e 304 também, a tutela cautelar 305 a 310. Os senhores encontram facilmente na própria análise do código, as seções ajudam a identificação. E a tutela da evidência encontra-se no artigo 311 do CPC. Agora veja uma situação, né? Então, antes de tudo, percebam que o legislador não faz menção específica e precisamente se é a tutela da urgência na modalidade antecipada ou se é a tutela da urgência na modalidade cautelar antecedente ou incidental, todas aquelas subdivisões que há na tutela provisória. É qualquer tutela provisória. Seja a tutela da urgência, seja a tutela da evidência, em qualquer uma das subdivisões. E a outra consideração é que o legislador aqui ele também não faz distinção se o juiz concedeu a tutela provisória requerida ou se o juiz indeferiu, não concedeu a tutela provisória requerida, pleiteada. É a decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória. E a decisão interlocutória versa sobre tutela provisória quando concede ou quando não concede a tutela provisória requerida. Agora, vejam, é muito comum na prática que uma das partes solicite uma tutela provisória, em geral é o autor quem solicita, e o autor despacha, o juiz despacha, na verdade tem um conteúdo decisório implícito, no sentido de que não vai analisar a concessão ou não da tutela provisória, não vai analisar os requisitos da tutela provisória agora, que vai esperar algum fenômeno, em geral, que vai esperar a manifestação do réu, para que somente depois ele possa aferir ali se tem fumus boniuris, se há periculo in mora ou não. Lembre-se que a tutela da evidência despreza o fumus boniuris, é verdade. A tutela da evidência despreza o periculo in mora, tá? Despreza o periculo in mora e basta o fumus boniuris na tutela da evidência. Então, na prática, é muito comum que o juiz venha, ele não chega a indeferir diretamente, mas ele diz que não vai analisar agora, que vai analisar posteriormente. Só que isso acaba que indiretamente é, pelo menos de modo implícito, um indeferimento, pelo menos um indeferimento momentâneo. Quando o juiz diz que não vai conceder agora, que não vai analisar agora, ele está dizendo que não vai conceder agora. Então esse despacho, que tem um conteúdo decisório implícito, ele equivale a uma não concessão. E por conta disso vem prevalecendo o entendimento no sentido de que seria cabível, então, o agravo de instrumento se a parte quiser no tribunal demonstrar que não dá para esperar, que a questão dela é urgente, especialmente se tratando de uma tutela de urgência. Nesse sentido, o enunciado de número 29 do FPPC, né? FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Fórum Permanente de Processualistas Civis. Ainda nessa hipótese, né, e aí esse enunciado vai dizer que nessa hipótese em que o julgador não concede momentaneamente e despacha no sentido de que vai decidir analisar posteriormente, isso equivale a uma não concessão, que seria cabível o agravo de instrumento, como eu lhes disse ainda agora. E duas considerações para que nós possamos concluir esse inciso, e vamos ver cada um dos incisos assim, o máximo que tiver para falar, porque aqui é uma questão realmente sensível definirmos quando é que é cabível o agravo de instrumento. Vejam, nós estudamos aqui o procedimento em grau do tribunal, o procedimento recursal, e nós vimos lá no artigo 937, inciso 8º, que é cabível, nesse caso precisamente, a sustentação oral no agravo de instrumento. Percebam bem, em geral, o agravo de instrumento
não conta com sustentação oral. Em geral, não conta. E no 937, inciso 8º, nós temos uma previsão específica, no sentido de que será cabível sustentação oral no agravo de instrumento que versar sobre, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Percebam que não cabe sustentação oral em todo e qualquer agravo de instrumento, mas nessa hipótese específica do inciso 1º. E parece que vale a pena aí uma acumulação. E a última consideração aqui é o seguinte: lembrem-se também da previsão do artigo 1013, parágrafo 5º. 1013, parágrafo 5º. Esse 1013, parágrafo 5º, prevê o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Percebam que nesse inciso 1º do 1015, nós temos o cabimento do agravo de instrumento a respeito de uma decisão que versa sobre tutela provisória, mas é decisão interlocutória. Vejam o caput do 1015. Agora, se essa matéria do 1015, inciso 1º, tutela provisória, tiver sido tratada na sentença, o cabimento não é de agravo de instrumento. O cabimento é de apelação. Haveria, portanto, aí uma prevalência do aspecto formal de ter sido decidido na sentença do que o aspecto conteudístico. Então, não basta que seja uma matéria que esteja no 1015. Tem que ser uma das matérias do 1015 tratadas em decisão interlocutória. Nesse mesmo sentido do que eu acabo de lhes dizer, nós estudamos isso quando da análise da apelação. 1009, parágrafo 3º. O disposto no caput, o cabimento da apelação em face da sentença, caput do 1009, o disposto no caput desse artigo, do 1009, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015, aqui ele não menciona uma hipótese específica, qualquer matéria do 1015, quando estiver tratado numa sentença, o recurso cabível vai ser a apelação e não um agravo de instrumento. Ok? Então, para ser cabível o agravo de instrumento, tem que ser uma decisão interlocutória que verse sobre uma dessas matérias. Se uma dessas matérias estiver constando de uma sentença, não cabe agravo de instrumento, cabe apelação pelo 1009, caput pelo 1009, parágrafo 3º, e nesse caso específico também pelo 1013, parágrafo 5º. Ok? Então, meus amigos, é isso.